Prontinho. Bom, gente, eu queria começar agradecendo a presença de todo mundo aqui que se interessou pelo grupo e veio participar. A gente teve uma procura assim, recorde dessa vez, que me impressionou até a quantidade de pessoas interessadas em discutir esse tema do racismo algorítmico. Eu olhei, até ontem eu ainda consegui incluir as pessoas no grupo, eram 123 pessoas inscritas, e hoje eu olhei de novo, antes de vir para cá, eu vi que já tinha 129, né, quase 130 pessoas inscritas, né, muita gente, e fico feliz assim, por essa procura, por esse interesse. Eu vou, nesse encontro de hoje, eu vou falar um pouco sobre... Eu vou me apresentar e apresentar esse projeto do SIGA Talks, qual é o cronograma que eu elaborei para a gente discutir, quem são os convidados, as convidadas com que a gente vai ler e discutir com eles os trabalhos sobre esse tema. Então, hoje é um encontro mais de apresentação, no qual eu quero falar um pouco mais sobre funcionamentos. Entra aí, eu estava sozinho aqui, agora chegou Ian, ninguém veio presencial mais, não? Você tem o link, todo mundo vem. Todo mundo vem remoto. Senta aqui do lado, então. Mas, bom, então eu vou começar fazendo uma brevíssima apresentação do grupo e dessa proposta do semestre. E, aliás, primeiro umas regrinhas, assim, né? Esse grupo tem várias pessoas, é uma sala razoavelmente cheia. Eu vou pedir, na medida do possível, que as pessoas deixem a câmera ligada, que eu acho que melhora a nossa interação. Eu não me sinto tão louco assim, falando para telas escuras, assim, né? Eu prefiro ver pessoas na minha frente, talvez um vício de professor, né? Você gosta de ver se o pessoal está olhando para você. Mas, bom, na medida do possível, eu sei que nem sempre é possível ligar a câmera, mas quem puder fazer isso, eu agradeço. Em compensação, o áudio eu vou pedir para todo mundo deixar ele desligado, e aí, na hora que quiser se manifestar, como são muitas pessoas, levanta a mão, eu passo a palavra, abre o áudio para evitar que haja ruído e que isso atrapalhe a nossa conversa. Não é? Então, é isso, e fiquem à vontade para usar o chat. O chat é um espaço também para vocês colocarem questões, comentários, sobretudo. Enfim, fiquem à vontade, é uma espécie de conversa paralela. Só que quando eu estou falando, nem sempre eu consigo acompanhar o que está no chat. Então, se for pergunta e tal, eu sugiro que levante a mão. Só se não der para falar, aí escreve lá no chat. Mas agora, comentários, sugestões, fiquem à vontade, porque eu acho que é interessante, as pessoas vão acompanhando também o que está sendo escrito por ali, não é? Ok, então eu vou começar falando desse grupo de estudos, o grupo SIGA. Ele é um grupo que eu criei, aliás, vou começar falando de mim, né? Tem várias pessoas aqui que me conhecem, muitas que não me conhecem. O meu nome é Marco Antônio, eu sou professor aqui da Faculdade de Direito, da UFMG, e esse grupo, SIGA, eu montei ele em 2014, na verdade, ele começou se chamando Internet Filosofia, era um grupo de estudos, na época, na FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UFMG. Eu tenho um percurso que passa pela filosofia e pelo direito. Eu tenho as duas graduações e esse grupo ele tem claramente essa interseção. Trata de questões que são tipicamente filosóficas e também questões mais próprias do direito. Fica à vontade. Na verdade, o meu interesse por essas questões de tecnologia, computadores, o mundo digital, etc., é algo que me acompanha desde muito novo, assim, desde cedo. Com 14 anos de idade, eu já tinha um computador e já tinha interesse, assim, vontade de aprender a programar, mexer em computadores, etc. Nunca fui um profissional dessa área, sempre fui um amador, mas sempre alguém que acompanhou, de certa maneira, esse desenvolvimento da internet, inclusive de seus primórdios, porque quando eu estava com essa idade, ainda estávamos aí no início dos anos 90, então eu vi a internet nascer, de certa maneira, se espalhar, se transformar, né, tanto ao longo desses anos. Participava de comunidades virtuais, de grupos. Sempre fui alguém que, enfim, bastante ativo assim, na internet, nas redes, e, de uma certa maneira, acompanhei esse processo. Só que isso não era, para mim, um objeto de pesquisa. Isso era só um interesse pessoal e que eu transformei isso em pesquisa só a partir de 2014, depois que eu defendi o doutorado.
Bom, eu vou tentar olhar para vocês também, mas pode se aproximar mais aqui, então. Mas foi quando eu comecei, eu terminei meu doutorado, iniciei uma pesquisa de pós-doutorado, na qual eu me propus a investigar isso, no programa de filosofia, eu me propus a investigar alguns impactos, algumas transformações produzidas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, ou de alguma maneira promovidas ou desencadeadas por essas novas tecnologias. E essas transformações eram tanto do ponto de vista das mudanças no nosso modo de pensar, na cognição, como também na organização social, política, as formas de ação política, como também as constituições subjetivas, os impactos, portanto, do ponto de vista ético das novas tecnologias. Então, essas várias questões que, de alguma maneira, todas tangenciam, ou então são diretamente questões importantes da filosofia, o pensamento, o poder, o sujeito, etc. Enfim, então, eu iniciei, então, em 2014, um grupo de estudos lá na Fafiche, como eu disse, e nesse grupo, primeiro, eu quis me familiarizar mais com alguns referenciais teóricos da filosofia que pensaram as tecnologias ou as novas, a questão da técnica, etc. E filósofos que, inclusive, escreveram muito antes do advento da internet, mas cujas ideias foram muito apropriadas, né, reutilizadas para pensar o fenômeno digital, etc. E aí eu estou falando de filósofos como Heidegger, como o Marcuse, como Finberg, como pensadores como McLuhan, Pierre Levy, Simondon, enfim, uma série de nomes dessa tradição da filosofia da técnica ou da tecnologia. Foi um dos temas que eu enfrentei nesses grupos de estudo no início. Assim. Depois disso, eu me interessei mais pelas mudanças cognitivas, pelo nosso modo de pensar, as mudanças na atenção, na memória, etc., questões que envolviam neuroplasticidade, filosofia da mente. Eu li um livro nessa época do Nicholas Carr, que trata da geração superficial, e de outros tantos textos nesse domínio. Em seguida, meu foco foi mais as questões éticas, né? As novas formas de subjetivação na internet, autoras como a Sherry Turkle, que tem um trabalho muito interessante sobre isso, a Paula Sibilia, os textos sobre transhumanismo, o movimento ciborgue, enfim, uma série de questões também que tem uma dimensão mais ética e que pensa essas transformações aí produzidas pelas novas tecnologias. E o outro grande conjunto de questões que eu me debrucei são as questões políticas. E aí, inicialmente, foram as mobilizações em rede, a política na internet e também a política da internet. E aí, os textos do Manuel Castells, por exemplo, da Laura Denardes e outros. O tema da governamentalidade algorítmica, que foi um tema que eu me debrucei bastante tempo, os trabalhos da Antoinette Rouvois, do Thomas Bernes, etc. O tema da vigilância, a questão da vigilância no mundo contemporâneo, Big Data. E aí eu trabalhei autores como o David Lyon, que inclusive foi meu supervisor de pós-doutorado no Canadá ano passado. Eu estive lá no centro lá de estudo sobre vigilância. E além das questões do pós-panoptismo, o trabalho do Bernard Harcourt, que a gente leu aqui no grupo, Sociedade da Exposição, enfim. E também, mais recentemente, o nosso grupo se dedicou ao tema da desinformação, o problema das fake news. Nós, em vários momentos, discutimos tanto projetos de lei, eu cheguei a publicar alguns textos sobre isso, inclusive até todo mundo aqui convidado, vai ter um evento amanhã na UFMG, não sei se vocês estão sabendo, um evento na reitoria, no auditório da reitoria, com a presença da ministra Carmen Lúcia, inclusive, um programa da UFMG inteiro de combate à desinformação, de formação cidadã, e eu estou participando também desse programa. Eu vou apresentar lá amanhã de manhã na reitoria o projeto do Grupo SIGA, e à tarde vai ter a palestra da ministra, etc. Mas são vários projetos. Hoje à tarde está tendo a apresentação de projetos de várias áreas, da comunicação, da ciência política, da computação, etc., do direito, enfim, e da filosofia tem também, do Abílio.
Então, são vários projetos de várias áreas. Quem tiver interesse por conhecer mais o que está sendo pesquisado no UFMG sobre o tema da desinformação, eu recomendo fortemente que apareça lá na reitoria. Hoje não, porque vocês estão aqui, né? Mas amanhã de manhã e amanhã de tarde para ouvir a ministra também, não é? Ok, então esse foi um apanhado rápido desse percurso do grupo, que, como eu disse, começou na filosofia, ficou lá de 2014 até 2017, quando eu ingressei aqui na Faculdade de Direito como professor, e aí eu trouxe o grupo para cá, ele se transformou em Grupo SIGA, ele adquiriu esse nome, que é para a Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, e desde então eu venho conduzindo atividades, por vezes organizo grupos de leitura, discussão de textos, às vezes ciclos de seminários, de apresentações. Já organizamos várias publicações, publicamos um livro em 2019 sobre a Sociedade da Informação. Enfim, então o trabalho ele tem várias frentes, e uma delas é o SIGA Talks, que é essa que vocês estão aí, nós estamos aqui agora, e que eu vou falar rapidamente sobre como nasceu a ideia do SIGA Talks e o que eu pretendo assim, para esse semestre, qual tema eu selecionei para a gente discutir também nesses próximos encontros. Vão ser 5 encontros, contando o de hoje, né? 5 no total. Bom, o SIGA Talks ele se propõe a ser um espaço de leitura e discussão com colegas pesquisadores que vêm discutindo ou publicando sobre temas que nos interessam. Então, a ideia nasceu basicamente quando eu estive no Canadá, ano passado. Eu estive lá até metade do ano passado, e lá eu participei dos seminários que o centro de pesquisa que eu estava vinculado lá organizava. E o seminário consistia em convidar pessoas que ou tinham publicado um livro recentemente, ou já tinham uma trajetória maior, etc. Mas eles convidavam, o pessoal lia assim, o artigo, o trabalho daquela pessoa, e tinha um debate. A pessoa era chamada para conversar e eles debatiam. E eu percebi que isso favorecia muito a criação de uma espécie de rede de interlocução e de pesquisa, as pessoas uma lendo o trabalho das outras, conhecendo melhor o que cada um está produzindo, está fazendo, etc. E eu comecei a me dar conta que aqui no Brasil, eu pelo menos sentia falta disso. Assim, eu acabava lendo muito trabalhos das pessoas lá do exterior, mas lia pouco os trabalhos dos meus colegas, que às vezes estavam inclusive na mesma universidade, ou quando não na universidade, mas colegas de universidades aqui no Brasil, e que eu, às vezes, conhecia pessoalmente, às vezes já participei de eventos com essas pessoas, mas raramente eu parava para ler o trabalho delas e conversar com elas sobre o trabalho que elas desenvolviam, as pesquisas que elas desenvolviam. E aí eu me dei conta que isso fazia com que, assim, por exemplo, eu estava lá no Canadá participando dos seminários lá, e eu não tinha, e eles, inclusive, tinham um brasileiro, o Rafael, o Rafael Evangelista, que esteve lá no Canadá, no mesmo centro que eu, poucos anos antes, e eu não conhecia o trabalho dele. E todo mundo me perguntava, você conhece o Rafael? Eu sei quem é. Enfim, mas eu não conhecia. E aí, inclusive, quando eu comecei o SIGA Talks, foi quando eu voltei, então, no semestre passado, no ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi convidar o próprio Rafael Evangelista, e li os trabalhos dele, convidei outros colegas. O tema do semestre passado foi mais a questão da proteção de dados, e aí eu convidei a questão dos monopólios, das plataformas digitais, enfim. Convidei a Miriam Wimmer, que é a diretora atualmente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Rafael Evangelista, convidei o Jonas Valente, que é lá de Brasília, que escreveu uma tese que publicou sobre o monopólio de plataformas digitais. Convidei o Carlos D'Andrea, que é um professor aqui da UFMG, da Comunicação Social, que tem um livro sobre métodos assim, para estudo de plataformas digitais, e que teve um tempo na Holanda estudando esse tema, na perspectiva dos estudos assim, mais críticos. Enfim, então, eu quis criar um espaço para ler os trabalhos dos colegas e discutir com eles. E é isso que eu queria propor esse semestre. Então, a ideia não é simplesmente a gente organizar digamos assim, palestras, né? Eles não vão vir aqui fazer palestras, né? Eu estou convidando eles para a gente dialogar com eles, colocar perguntas a eles e conversar sobre as publicações que eles têm, etc. Então, é menos a ideia de ouvi-los, no sentido de ir lá assistir uma palestra,
e mais dialogar, né, e mais conversar a respeito das pesquisas que estão sendo feitas. E acho que a ideia, então, inicial, eu disponibilizei para vocês esse cronograma com as datas e os nomes das pessoas que foram convidadas. Eu selecionei 4, então, nomes, são todos, assim, jovens pesquisadores, pesquisadoras que vêm desenvolvendo um trabalho muito interessante sobre a questão do racismo algorítmico. É um pessoal, assim, é um tema novo, é um pessoal novo e que foi muito, assim, gentil, disponível a querer participar e discutir com a gente o trabalho que eles estão desenvolvendo. Eu indiquei aqui alguns textos, artigos e livros, o trecho de livros que eles publicaram recentemente, tudo muito recente. Todo esse material está disponível, então já deixei na pasta do Dropbox o link para todo mundo pegar os textos e já ler com antecedência. A ideia, então, desse grupo é que nós façamos essa leitura, cada um leia os textos, ou pelo menos leia o máximo possível, assim que conseguir, antes dos encontros com os autores, com as autoras. Então, a gente... enfim, é um material mais ou menos grande, então a ideia é que a gente vá lendo aos poucos ao longo desses períodos. Os intervalos entre os encontros são de no mínimo 15 dias, então dá um tempo razoável. E quando a gente tiver, então, por exemplo, o próximo encontro, que vai ser no dia 11/5, daqui 15 dias, a ideia, então, é que a gente tenha uma primeira hora, né? A gente começa sempre às 2h30, e eu prometo não atrasar mais da próxima vez, espero que não haja novas reuniões intermináveis, mas a gente começa, então, às 2h30, e a primeira hora do nosso encontro, até às 3h30 da tarde, a gente conversa entre nós sobre as impressões que tivemos daqueles textos, sobre os principais temas, o que vocês acharam, a gente faz nossas considerações, ou comentários, ou críticas, ou, enfim, eu acho que é primeiro uma conversa entre a gente. E aí a gente tenta selecionar alguns pontos, algumas questões para levar para os autores que vão entrar na reunião na hora seguinte. Então, eles vão ingressar às 3h30, a gente já vai estar aqui desde as 2h30, eles entram 3h30 e ficam até as 4h30. A gente tem uma hora de conversa com eles. Eu vou pedir para eles inicialmente fazerem uma apresentação da pesquisa deles, assim, o que eles estão estudando, momentos, principais interesses, tá? Uma coisa curta de 10, no máximo 15 minutos, só para introduzir, e depois a ideia é que a gente tenha um bate-papo, que a gente possa formular questões e direcionar a eles. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter uma conversa antes, para a gente poder, enfim, selecionar alguns pontos que a gente entender, que a gente quer ouvir mais a respeito, ou questões que a gente quer colocar e tal. E aí, quando a pessoa entrar, quando o nosso convidado entrar, a gente dirige a ele essas questões e tal. E todo mundo fique, assim, muito à vontade para colocar perguntas ou para fazer seus comentários, suas observações. Vão só utilizar esses procedimentos, como eu disse, para organizar melhor, assim, a nossa conversa, que é deixar o microfone desligado, levantar a mão, ou escrever no chat, né? Eu vou passando a palavra e todo mundo se manifesta, e quero que seja uma coisa bem democrática, bem aberta, bem informal, sabe? Sem essa enfim, fiquem realmente à vontade. Bom, então esse é o projeto, né? A ideia, então, é conversar com eles, mas mais importante ainda é ler os textos e a gente discutir entre nós também esses textos e esses temas, as questões, obviamente, que esses textos apresentam, que eles colocam, que eles trazem. São questões, geralmente, são muito atuais, não é? E algumas mais polêmicas, outras, enfim, é algo para a gente conversar e discutir de uma maneira bem aberta sobre isso. Ok, então acho que sobre a proposta do grupo, sobre o histórico do grupo, tudo isso acho que já está contemplado aqui. Eu queria hoje ainda falar um pouco sobre quem são esses convidados e por que eu escolhi eles, e também sobre fazer uma breve introdução ao tema, do que tema é esse do racismo algorítmico e quais aspectos que me chamam a atenção inicialmente. E aí eu já vou começar fazendo uma observação. Grupo de estudo,
pelo menos a maneira como eu conduzo os grupos, como eu penso, não é aula, né? Hoje eu estou falando aqui muito porque é uma apresentação, eu estou relatando assim como é que funciona o grupo e tal, mas a ideia não é que eu fique falando, não. Eu quero realmente que seja mais participativo. E outra coisa, quando eu digo que o grupo de estudo não é aula, significa que eu estou estudando junto com vocês. Vocês são meus interlocutores. Eu estou fazendo um estudo em grupo. E, portanto, esses textos que eu selecionei, eu também não li ainda. Eu vou ler junto com vocês. Eu quero ler e discutir com vocês e com os autores, as autoras, esses textos. Enfim, então, o que eu tenho é um levantamento, é um tema, né? O que eu proponho nos grupos de estudo são, obviamente, temas e textos que me interessam, que estão na minha, digamos, fila de leitura, que é uma fila interminável, que é sempre crescente, não é? Mas, enfim, é uma fila, é aquilo que está ali no meu horizonte, no meu radar, que eu quero ler, enfim, aprofundar e tal, e aí eu proponho que a gente faça isso em grupo. Então, eu vou enfrentar esses textos e ler e chegar aqui para conversar com vocês, junto com vocês. Então, o que eu vou fazer aqui agora não é uma apresentação dos textos, porque eu ainda não li, eu vou ler ao longo dos encontros, essa é a proposta do nosso grupo. Eu vou fazer uma apresentação introdutória do tema, do porquê que eu cheguei a esses textos, porquê que eu acho que esse tema é interessante, quais aspectos me chamam a atenção, etc. Então, eu vou falar sobre isso. Então, não é um curso, não é uma aula, né? Eu não estou aqui para ensinar você sobre esses assuntos desse texto, porque eu mesmo ainda não li. A gente vai fazer isso juntos. Né? Ok. Então, vamos lá, assim, rapidamente, os autores, assim, os textos que eu selecionei. O primeiro deles, que é o Davidson Faustino, que vai ser o nosso convidado da semana daqui 15 dias, ele já estava no meu radar assim, há um tempo. Eu já conhecia alguns trabalhos dele, eu tenho um livro dele, inclusive, em casa já há algum tempo, mas eu conhecia ele pelos trabalhos que ele desenvolveu sobre o Frantz Fanon. Ele desenvolveu várias pesquisas sobre o Frantz Fanon, para quem não conhece, é um psiquiatra e um filósofo, um pensador aqui, né, do Caribe, aqui da região do Caribe, e que, enfim, escreveu clássicos assim do pensamento político, do pensamento decolonial, sobretudo. Né? A gente leu, inclusive, eu tenho um outro grupo de estudos sobre filosofia, direito e poder, que nós lemos A Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um clássico escrito por ele. Também tem os Danados da Terra, né? Os Condenados, né? Os Condenados da Terra. Enfim, então é um autor fundamental, e o Davidson tem vários trabalhos sobre o Frantz Fanon. Ele é um professor do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade na Unifesp. Ele é integrante do Instituto AMA, Psique e Negritude, doutor em Sociologia lá pela UFSCar, pós-doutorado em Psicologia Clínica na USP, experiência como professor visitante nos Estados Unidos e tal. E, como eu disse, é autor de vários livros sobre o Frantz Fanon. E ele publicou, faz pouco tempo, um livro sobre colonialismo digital, junto com o Walter Lippold. Esse livro foi publicado, mas parece que praticamente não circulou, e agora ele vai sair novamente. Mas eu consegui, a Fernanda, aliás, agradeço a ela conseguiu um exemplar para mim, mas eu ainda não li, está lá. Eu recebi agora há poucas semanas, e tem um livro novo, e, aliás, esse mesmo livro vai ser agora reeditado pela Boitempo, e está para sair esse ano, não sei quando que vai ser o lançamento, mas provavelmente vai circular mais, porque é uma editora, né, de mais visibilidade e tal. Ok, porque ele tinha saído para uma pequena editora. Enfim, mas o que eu sugeri aqui para a leitura não é esse livro, até porque o da Boitempo ainda não saiu, o outro a gente nem acha para comprar mais, então, assim, não daria para sugerir a leitura desse livro. O que eu estou indicando é um artigo dele que saiu em 2021, esse Capitalismo, Colonialismo e Racismo, reflexões preliminares sobre racialização digital. Está no livro, mas tem o PDF, eu disponibilizei. E o outro é um texto junto com Walter Lippold, que, pela minha impressão, depois eu vou ler o livro para saber, mas a impressão que eu tenho é que ele é um trabalho, talvez um resultado parcial, ou então um resumo daquilo que veio a ser o livro,
que o artigo se chama Colonialismo Digital, Racismo e Acumulação Primitiva de Dados. Foi publicado em 2022, ano passado, né? Então, um artigo recente. E, além disso, eu indiquei uma live que está disponível no YouTube, no qual eles falam desse livro, Colonialismo Digital. E aí, enfim, o livro não está disponível, mas a live está lá, então é um meio da gente, ou de vocês, pelo menos, terem uma notícia assim, do que o livro trata e tal, e aí quem tiver interesse, daqui a pouco vai sair pela Boitempo, pode adquirir o livro. Ok, então esse vai ser o nosso primeiro convidado, interlocutor, o Davidson. O segundo convidado vai ser no dia 25 de maio, então, novamente, pula 15 dias do encontro anterior, vai ser o Tarcísio Silva. O Tarcísio, ele é um cara novo, né? Ele é um mestre em comunicação e cultura contemporâneos pela Federal da Bahia, e ele atualmente é um doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, Federal do ABC Paulista. Ele é também um pesquisador já da Fundação Mozilla, curador da Desvelar, então ele tem uma atuação em ONGs, né, vamos dizer assim, ligados a essa área. E ele é autor de um livro que está sendo, eu vejo que ele está sendo circulando bastante, que eu tenho muito interesse, eu propus da gente ler aqui juntos, que é o Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Um livro que saiu ano passado, né, de 2022. Além disso, ele já tinha organizado anteriormente outros livros que tangenciam esse tema, que também tratam dessa área. Um deles é o Monitoramento, Pesquisa e Mídias Sociais, outro Estudando Cultura e Comunicação em Mídias Sociais, e o outro, esse sim eu selecionei um capítulo dele, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, que saiu em 2020. Né? Então já tem agora vai fazer 3 anos agora. Bom, então ele embora seja novo, ainda seja um doutorando, ele é alguém que já tem uma série de publicações, especificamente sobre esse tema, que já vinha chamando a minha atenção, ao contrário do Davidson, que eu já conhecia o trabalho dele sobre Fanon, já tinha lido. No caso do Tarcísio, não, eu ainda não li nenhum desses trabalhos, eu só li a introdução do livro dele, só para saber do que se tratava, mas a gente vai ler junto aqui, mas eu sei que ele está se tornando uma referência nessa área, porque já tem bastante publicação, numa área muito nova ainda, pouco explorada, pouco conhecida. E eu selecionei, como eu disse, passagens desse livro, que saiu ano passado, que é o Racismo Algorítmico, um capítulo, que é o capítulo escrito por ele, no livro que ele organizou, sobre comunidades, algoritmos e ativismos digitais. E, além disso, eu peguei um pequeno artigo que está no blog que ele tem um blog, né, que ele mesmo organiza, e lá tem esse artigo que saiu sobre o reconhecimento facial e a questão do racismo algorítmico nesses sistemas de reconhecimento facial, que é um tema, aliás, depois eu vou falar mais, que já vem sendo estudado nos Estados Unidos há algum tempo. Bom, então esse é o nosso segundo convidado. E depois vem a Bianca Kremer. A Bianca é uma jovem, assim, doutora em Direito pela PUC do Rio. O encontro com ela vai ser, só ver aqui, já em junho, no meio de junho, dia 15 de junho. E ela é mestre pela Federal Fluminense e tem experiência nessa área de Direito, Tecnologia, etc. Estudou um tempo na Holanda. É professora, parece, atualmente lá no IDP, em Brasília, pelo que eu entendi, ela está residindo em Brasília atualmente, e ela também participa do Instituto Infinet e coordena também projetos lá no IDP Privacy Lab, que é um laboratório de pesquisas ligado ao IDP em Brasília. Enfim, foi líder de pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, lá no Direito, no Rio, e autora de um livro, que é Algoritmos, Vieses Raciais e Direito, que está também ainda no prelo, ainda não foi publicado, que eu saiba, deve sair pela Lumen Iuris, né? Então,
Acredito que esse livro seja uma versão, talvez transformada, da tese dela, que ela defendeu tem pouco tempo. Deixa eu até ver se tem a data aqui da defesa. Em 2021. Ela defendeu a tese na PUC do Rio de Janeiro, e a tese, o título é Direito e Tecnologia em Perspectiva Americana, Autonomia, Algoritmos e Vieses Raciais. Essa é uma tese que eu já vi sendo citada em diferentes lugares e que me interessou muito, né? Normalmente, quando tem uma tese assim, eu fico aguardando o livro ser publicado para ler na forma de livro, mas dessa vez eu queimei largada. O livro não saiu ainda e a tese está disponível, o PDF, então eu proponho da gente ler a tese mesmo. Eu não peguei a tese toda, até porque é um trabalho muito longo, mas eu peguei alguns capítulos que eu acho que são aqueles que mais diretamente dizem respeito à questão do racismo algorítmico. Enfim, então, eu selecionei aqui vários trechos, a introdução, capítulo 2, capítulo 3, que é sobre vieses raciais no direito e na tecnologia, e a conclusão da tese. Então, se alguém tiver fôlego para ler a tese inteira, que são umas 300 páginas, acho ótimo, mas pelo menos, eu me propondo a ler esses capítulos em princípio, assim, se for o caso, eu enfrento o resto do texto também. Bom, então, essa é a nossa terceira convidada, a Bianca Kremer. E, para finalizar, nossa última convidada, e o último encontro desse nosso, do SIGA Talks esse semestre, vai ser no dia 22 de junho, e nós receberemos a Fernanda Rodrigues. A Fernanda Rodrigues, ela está aqui em BH, então, nesse dia, quem puder vir presencial, eu vou incentivar mais ainda, né? Eu vou incentivar todo mundo, quem puder vir. Hoje, depois aparece, tem 3 pessoas aqui, além de mim, no presencial. Então, a grande maioria está aqui na internet. Mas nesse dia, se mais pessoas puderem, seria melhor, porque ela vai vir presencialmente. Então, a gente vai poder fazer um encontro aqui e tal, quem estiver online sem problema, mas ela vai estar aqui com a gente, que ela mora em Belo Horizonte. Ela não é daqui de BH, ela é do Sul, né, se não me engano, do Sul do Brasil, não sei se é Santa Catarina, acho que é Santa Catarina. E ela estudou no Rio, né? Atualmente ela é coordenadora de pesquisa aqui do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, que é aqui em Belo Horizonte. Ela é doutoranda aqui no nosso programa de pós-graduação em Direito aqui da UFMG, e ela é mestre em Direito lá pela Federal de Santa Maria, no Sul. E é membro do coletivo, né, do Aqualtune Lab, e ela já participou do ITS, inclusive a gente vai ler aqui um relatório que ela desenvolveu lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, que fica no Rio, e é alguém que vem desenvolvendo pesquisas justamente nessa área, foco na regulação da inteligência artificial e no racismo algorítmico, né? Bom, o que eu propus aqui da gente ler é o relatório que ela fez lá para o ITS, que eu fiquei interessado. Isso foi publicado ano passado, então é recente, que chama Raça e Metaverso. É um relatório, então, desenvolvido por Diverso, que é um laboratório de estudos sobre o metaverso. Isso no âmbito lá do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, no Rio. E, além disso, ela escreveu, assim, coletivamente, ela participou da redação de um relatório que se chama Marco Legal da Inteligência Artificial, contribuições do IRIS à Comissão de Juristas do Senado. Não sei se vocês sabem, está tramitando atualmente um projeto de lei para regular, que objetiva, né, uma regulação da inteligência artificial no Brasil. É um projeto que ainda está na fase inicial, ainda tem muito debate, mas foi publicado no final do ano passado um relatório, assim, foi constituída uma comissão com vários especialistas, inclusive a Miriam Wimmer, que veio conversar com a gente no semestre passado aqui no SIGA Talks, faz parte dessa comissão, e muitos nomes assim, importantes dessa área, e eles publicaram um longo relatório, que eu ainda não tive tempo de ler ele completo, são umas 90 páginas, analisando esse projeto, né? E tem também o IRIS, né? Comumente eles se manifestam sobre projetos de lei que estão importantes, que dizem respeito a essa área de direito e tecnologia, e ela participou da redação desse relatório. Então, acho que é uma oportunidade da gente conversar com ela sobre, não só
as contribuições que eles têm ao projeto, mas entender melhor esse projeto de regulação da inteligência artificial, que é algo que está em discussão atualmente no Congresso Nacional. Enfim, então, acho que é uma pessoa que está acompanhando esse processo, né, que vem analisando e já se posicionando em relação ao projeto que está lá. Enfim, então a Fernanda Rodrigues é a nossa última convidada. Vocês podem perceber que todos os nossos 4 convidados é um pessoal novo, alguns doutorandos, outros jovens doutores e professores. São publicações muito recentes do ano passado, ou de 2 anos atrás. É um tema muito novo, né? Claro que o tema do algoritmo é razoavelmente novo, assim, mas o tema do racismo algorítmico é ainda mais recente, né? Até pouco tempo atrás não se falava, ou pelo menos eu não tinha conhecimento desse debate. Ele apareceu enfim, de pouco tempo para cá, né? E aqui no Brasil, então, é mais recente ainda. Nos Estados Unidos até tinha alguma coisa já há alguns anos, mas aqui eu estou vendo só trabalhos aparecendo agora nesses últimos anos. E, enfim, acho um tema fundamental para a gente conversar a respeito. Eu vou agora para a última parte desse nosso encontro aqui inicial, né? Eu acho que a gente, nesse primeiro encontro, como não tem uma leitura prévia, nem tem um convidado, tal, a gente pode fazer algo mais curto, assim, não precisa chegar até o final do horário previsto, né? Mas eu queria terminar fazendo algumas considerações iniciais sobre o tema, uma exploração inicial. Primeiro, do porquê que eu cheguei nesse tema. Bom, é claro que esse grupo, o SIGA, ele se dedica a a vários impactos que as novas tecnologias da informação, da comunicação produzem em nossas vidas, e desafios tanto jurídicos como políticos ou éticos que essas transformações colocam. Então, quando a gente já discutiu o tema da desinformação, já discutimos o tema do discurso de ódio, já discutimos o tema da vigilância, já discutimos. Então, a minha intenção é, a cada semestre, propor um tema que é novo, mas que esses temas estão mais ou menos todos eles relacionados, interligados e tal, mas sempre apresentar alguma outra coisa, enfim. Esse semestre, particularmente, eu estou bastante voltado a discutir a questão do racismo no Brasil. Eu disse para vocês, um outro grupo de estudo que eu coordeno aqui na faculdade, que é o grupo, chama GFDP, Grupo Filosofia, Direito e Poder, que é um grupo mais de estudo, assim, leitura e discussão de autores contemporâneos do pensamento político, da filosofia política, sobretudo. Nós lemos autores como Foucault, Agamben, o Bembe, a Butler, o Fanon, enfim, vários diferentes autores. E esse semestre eu propus a leitura, a Ianca está lá, ela é minha monitora nesse grupo, né? Nós estamos lendo o livro que saiu publicado agora, esse ano, em fevereiro desse ano, da Sueli Carneiro, que é o Dispositivo de Racialidade, né? Que é uma obra que estava sendo esperada já há muitos anos, que é uma tese que ela defendeu em 2005 e que até hoje não tinha sido publicada, e que eu estava esperando a publicação. Essa eu esperei muitos anos. Eu cheguei a ler uma parte da tese só, mas agora estou lendo o livro 2005, foi um tempão. Mas, enfim, saiu publicado agora e a gente está lendo em grupo. Inclusive, semana que vem vai ter mais um encontro, a gente vai discutir o segundo capítulo do livro. Enfim, então, esse tema do racismo já estava presente por essa via, da leitura no interior desse grupo. Além disso, enfim, não preciso nem dizer da importância desse tema, sobretudo no Brasil. É algo que precisa ser aprofundado, ser bem compreendido. Eu sou professor aqui também da disciplina de hermenêutica jurídica, aqui na faculdade de Direito. E esse semestre, inclusive, eu resolvi incluir no programa da disciplina, que é uma disciplina obrigatória de graduação, uma perspectiva mais crítica dentro da hermenêutica jurídica, em particular a chamada hermenêutica negra e a hermenêutica feminista. Eu incluí isso esse semestre, vai ser a primeira vez. Normalmente eu trabalhava aqueles temas tradicionais da hermenêutica. A Jéssica está aqui, ela foi minha monitora
ela lembra que esses temas não estavam presentes no curso no semestre passado, mas esse ano eu introduzi esses temas, inclusive um livro de um grande amigo meu, que é o Adilson José Moreira, que é um livro que se chama Pensando como um Negro, né, um ensaio de hermenêutica jurídica, e que, enfim, eu parei para ler nas férias e falei, eu tenho que colocar isso no curso de hermenêutica, e aí eu abri espaço para isso. Né? Então, estou comentando essas coisas para dizer que o tema do racismo está aparecendo para mim como algo cada vez mais urgente, e que eu, de alguma maneira, trouxe tanto para a disciplina obrigatória que eu leciono, como para o grupo de mais filosofia política, como para esse também sobre tecnologia. Enfim, então esse tema também está aqui agora dentro desse universo do racismo algorítmico. O que significa isso? Né? A primeira aproximação que eu faria é a seguinte, que nós estamos falando aqui tanto de um racismo que se dá nas plataformas, e aí as expressões do racismo ou de formas de discriminação que se dão, por exemplo, em redes sociais, isso por um lado, mas nós não estamos falando só do racismo na internet ou na rede, nós estamos falando também do racismo das plataformas, né? Ou seja, entender que o racismo pode se inscrever no próprio no nível algorítmico, ou seja, no próprio nível da programação, no próprio funcionamento desses sistemas computacionais. Né? Enfim, então, entender que a própria organização, a plataforma, ela, de certa maneira, ela constitui um ambiente no qual nós interagimos, nós trocamos informações, nós nos socializamos, etc., que é o que as redes sociais permitem. E é interessante se dar conta que tanto nas interações que se dão nesse ambiente vai haver expressão do racismo, né? Vão existir formas ali de discriminação e a expressão do racismo, assim como existe na nossa cultura de forma disseminada em todos os lugares, isso vai aparecer também no universo digital e nas redes sociais, só que não é só disso que eu estou falando, né? Percebo, o racismo algorítmico eu acho que é uma questão ainda mais, talvez, que tende a ficar mais ocultada, que é mais difícil de ser visualizada, e que diz respeito à própria maneira como essas plataformas funcionam, de que maneira essas informações chegam até nós, se há, e aí não só plataforma, não estou pensando só em redes sociais, mas diferentes sistemas e diferentes também, sobretudo sistemas de inteligência artificial, em que medida que isso envolve ou reproduz formas de discriminação e permitem a reprodução do racismo. Né? Enfim, então, acho que a gente vai ver, talvez, nos textos um pouco das duas coisas. Tanto estudos que apontam para manifestação do racismo nas redes, como também no nível dos algoritmos e do próprio desenho, do design das plataformas. Né? Ok, então, acho que não resta dúvida que, e há vários estudos, acho que esse é o nosso objetivo, em parte, entender melhor como que tipo de comportamento racista, digamos assim, pode ser identificado nos sistemas e nos protocolos assim, de programação que fazem com que eles, de uma maneira ou de outra, ou de uma maneira às vezes mais direta, às vezes mais indireta, mas que de alguma forma podem alimentar ou naturalizar discriminações ou formas de racismo existentes na nossa sociedade. Né? Então, acho que esse é talvez o foco desse estudo, o foco principal. Uma pergunta que eu colocaria de partida para a gente pensar sobre isso, pelo menos é uma pergunta que eu já me coloquei, assim que eu me coloco, eu disse para vocês que eu comecei a mexer na internet quando nem havia internet, era rede BBS ainda, era comunidades assim, obviamente via modem, né? não tinha nem o PC, né? Esse computador pessoal que a gente conhece hoje, a gente usava outros microcomputadores e tal, mas havia, né? Pelo menos acho que essa geração minha, assim, que viveu o início da internet, tinha uma expectativa muito grande de que essa rede mundial, né, de computadores, que ela seria algo emancipador, né, que traria uma possibilidade de conexão absolutamente inédita, de interação
enfim, pessoas do mundo inteiro, não é? Então, uma expectativa de que isso ia romper uma série de barreiras, ia conectar pessoas, né? Então, a pergunta que eu coloco inicialmente é essa, né? Será que a internet realmente conecta, informa e liberta as pessoas, né? Até que ponto as redes sociais realizam esse sonho, né? Até que ponto essas várias plataformas que a gente utiliza para praticamente tudo que a gente faz, até que ponto isso é libertador, até que ponto isso é emancipador, né? E me parece que aquele otimismo dos anos 90, ele foi aos poucos, ele foi se perdendo, né? Primeiro, quando nasceu a internet comercial, .com, né? A gente chamava assim, já havia uma percepção clara, já no final dos anos 90, de que a internet estava num processo rápido de comercialização, digamos assim, menos um espaço de comunidades, digamos assim, virtuais, de pessoas que compartilham coisas, e muito mais um espaço de compra e venda, de apropriação, no sentido capitalista. Enfim, então, essa já foi uma perspectiva desde os anos 90, e no início dos anos 2000, aí, a partir dos anos 2000, teve um processo que, para mim, é absolutamente determinante, assim, da mudança dos rumos da internet, que foi a plataformização da internet. E aí você tem um processo de personalização da informação, que muda radicalmente a experiência da navegação na internet, né? Eu acho que o Marco disse à Google, né, quando ela passa a entregar no seu motor de busca resultados personalizados, ou customizados, né? Isso muda radicalmente a nossa experiência de navegação. E por fim, a internet móvel, né? A popularização do smartphone, né? Que também tem um impacto muito grande na nossa experiência com esse universo digital e tal. Enfim, então, estou contando essa história que todo mundo conhece, mas para dizer que esse sonho, ele foi, aos poucos, foi se tornando esse otimismo foi virando pessimismo, e acho que essas coisas que eu falei aqui, dentre outras, né, mas essas tiveram um papel importante, né, na mudança de entrar na internet lá nos anos 90 era outra coisa, era uma experiência radicalmente diferente. Bom, e esse pessimismo atual, acho que aponta para um ambiente digital cada vez mais concentrador, né? Grandes monopólios, as big techs, né? Grandes empresas, né? Google, né? Microsoft, né? Facebook, o Meta, né? Enfim. Então, essas grandes corporações cada vez mais concentradas, um espaço cada vez menos inclusivo, né? Ou seja, ao invés da internet ser esse lugar no qual todo mundo se conecta, parece que é um espaço cada vez mais tóxico, né? Ou seja, que é menos inclusivo, que é extremamente hostil para as minorias ou para esses grupos que são identificados como diferentes, outros, etc. Né? Que é claro que esses grupos têm seus nichos, etc., mas eu me lembro, eu cheguei a orientar uma pesquisa aqui de iniciação científica sobre as principais vítimas de discurso de ódio na internet, e é impressionante, assim, se você faz o cruzamento, o grupo mais hostilizado são as mulheres negras, né, na internet. Enfim, então, é um ambiente extremamente hostil para todo mundo, de alguma maneira, mas para certos grupos ainda mais. Eles são ainda mais hostilizados. E um ambiente extremamente discriminador, odioso, né, de muito discurso de ódio, né? Tem toda uma cultura que emergiu, né, e que se desenvolve nesses ambientes, marcado, né, por essas expressões de ódio, né? Uma cultura do cancelamento, uma cultura também dessas hordas, né, virtuais, as perseguições, né, de repente, a determinadas pessoas, né, nesses ambientes, enfim. Então, a gente está longe de ter construído esse espaço inclusivo, democrático, de interação, etc., etc. Bem, bom, esse é um ponto, né? E acho que a discussão do racismo algorítmico é mais um elemento que vai, talvez, tirando uma certa ilusão que a gente tinha em relação a sistemas computacionais, em relação a plataformas digitais. Qual ingenuidade, né? De acreditar que esses espaços seriam simplesmente neutros, como se fossem meios neutros que, de alguma maneira, gerenciam, organizam as trocas de informações e tal, mas eles mesmos
não teriam vieses, digamos assim, eles não seriam seletivos, eles não discriminariam e tal. E é impressionante como que cada vez mais estudos apontam justamente para o contrário, ou seja, para um risco de seletividade, de viés discriminatório em vários desses sistemas ditos inteligentes, né, ou nesses sistemas de inteligência artificial. Ok, eu vou dar 2 exemplos, né, e aí acho que certamente um universo que a gente vai precisar compreender melhor e enfrentar aqui nesse grupo é da chamada inteligência artificial. Esse é um termo que eu acho que se presta muita mitificação e tal, mas vamos considerar sistemas computacionais que têm uma certa capacidade de aprendizado de máquina, e esses sistemas, em que medida eles podem, e de que forma eles reproduziriam preconceitos e discriminações, né? Há 2 casos, eu vou citar 2 casos, mas acredito que a partir das leituras que a gente vai fazer aqui, provavelmente a gente vai encontrar outros exemplos disso, mas 2 casos que ficaram muito famosos e que a gente chegou a discutir aqui nesse grupo em semestres anteriores, mas que a gente nunca aprofundou. Talvez seja uma oportunidade da gente aprofundar agora. O primeiro desses casos que eu queria citar é o Compass. O Compass era um sistema desenvolvido nos Estados Unidos para, basicamente, assessorar o sistema penitenciário, o sistema de justiça norte-americano, no que diz respeito à fixação das penas, né? Porque um elemento que era considerado para fins de estabelecimento de uma pena era o grau, assim, o risco de reincidência daqueles indivíduos, né? Ou seja, em que medida aquela pessoa tinha mais ou menos potencial de reincidir, de voltar a cometer aqueles crimes, né? E aí é claro que é muito difícil você fazer uma avaliação dessa, né? Qual o risco de uma pessoa voltar a cometer um crime? A gente não está... Percebo que aqui é uma coisa até meio Foucaultiana, a gente não está julgando ou condenando a pessoa pelo que ela fez, né, ou pela infração que ela cometeu, mas por quem ela é e pelo risco que ela representa, a periculosidade desse indivíduo, né? Se ela tem mais risco de voltar a cometer esses crimes, então ela deveria permanecer mais tempo presa, né? Enfim, então a questão era aferir, de certa maneira, o grau de risco de reincidência de um indivíduo. E o sistema, foi desenvolvido um sistema de inteligência artificial, que é o Compass, que, basicamente, os dados daquela pessoa eram informados ao sistema, né, e aquele sistema fazia um cálculo e conferia uma nota, digamos assim, que é um coeficiente assim, do risco de reincidência daquele indivíduo. E era algo complexo, né, dificilmente a gente conseguia entender o porquê que o Compass atribuía notas distintas a casos que aparentemente eram semelhantes ou muito parecidos, né? Mas, enfim, o sistema de inteligência artificial fazia isso, e depois esse sistema, inclusive, deixou de ser utilizado nos Estados Unidos por causa de uma série de estudos e críticas que foram feitos que demonstravam que o sistema tinha um viés racial, ou racializado, ou seja, indivíduos negros, né, nos Estados Unidos tendiam a receber uma nota desse sistema inteligente muito maior no que diz respeito à periculosidade, ao grau de risco de reincidência deles, do que indivíduos brancos em situações muito menos graves ou que cometeram infrações, enfim, indivíduos brancos que cometeram crimes, aliás, mais graves, recebiam notas menores, e o contrário com indivíduos negros. Enfim, então, obviamente foram feitos vários estudos comparativos que perceberam esse viés, e aí a empresa que era responsável pelo sistema foi questionada, e ela, enfim, acho que não sabia explicar exatamente por que essa diferença se manifestava. O que ela alegava é que não havia nada, do ponto de vista da programação, que conferia esse viés, e aí é preciso entender, quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, nós estamos falando de um sistema recursivo que aprende com a sua própria experiência, vamos dizer assim, ele muda os seus outputs, as suas respostas em função dos inputs que ele vai recebendo. Então, ele vai aprendendo, a ideia de um aprendizado de máquina. Ele vai transformando o seu próprio funcionamento em função dos dados que o alimentam, né? E aí, a impressão que
nesse caso, né, que se tem, pelo menos o que eu vi a respeito, era de que é como se o sistema recebesse ou fosse alimentado, né, com dados que possuíam, ou que, de alguma maneira, introduziam no sistema esse viés, né, e aí o sistema respondia reproduzindo um viés de discriminação racial. Então, é basicamente como se eu tivesse uma sociedade que é racista, uma ação, enfim, uma justiça que tem viés racial, uma polícia que tem um viés racial evidente, etc., e esses dados alimentavam um sistema artificial que simplesmente reproduzia esses viés, né? Então, é aquela máxima da inteligência artificial que a gente chama de garbage in, garbage out. Mas se você alimentar de lixo, vai sair lixo, né? Pelo menos é o que parece nesse caso, né? Não era programado para discriminar, digamos assim, mas foi alimentado para produzir esse resultado de discriminação racial. E aí entra uma outra questão, né? Um sistema de inteligência artificial, para que ele funcione de acordo com aquilo que é exigível numa sociedade democrática, né? que respeita direitos fundamentais e minorias, etc., é fundamental que esses sistemas sejam adequadamente treinados, né? Então, aqui entra um segundo grande desafio de inteligência artificial. Não é só produzir um sistema maravilhoso, né, digamos assim, mas é treinar ele adequadamente. Então, acho que algoritmo não é simplesmente, e sobretudo nesses casos de aprendizado de máquina, não é algo que você vai resolver só no nível da instrução primária, vamos dizer assim, da programação inicial desses sistemas. Você vai precisar, além disso, treinar adequadamente essa máquina para que ela produza outputs que sejam condizentes com uma sociedade, com os valores que a nossa sociedade defende, protege, etc. Enfim, então, talvez esse caso do Compass, né, que já tem alguns anos, seja um exemplo de mau treinamento de um sistema de inteligência artificial que produziu outputs ou respostas discriminatórias e racistas, né? Bom, outro caso que foi também alvo de muita discussão, esse é um pouco mais recente, é o caso dos sistemas de reconhecimento facial. E que tem uma pesquisadora, uma jovem pesquisadora, lá do MIT, nos Estados Unidos, que eu nunca sei falar o nome dela direito, é Joy Buolamwini, eu não sei qual a origem dela e tal, mas o sobrenome Buolamwini, um negócio assim. E ela publicou uma série de artigos sobre esses vieses raciais em sistemas de reconhecimento facial. E isso parece que essa pesquisa dela começou quando ela, acho que eu vi já uma entrevista dela dizendo isso, quando ela comprou um celular novo, acho que é da Apple, um iPhone, e aí ela foi fazer aquelas instalações, a configuração inicial do aparelho, e aí tem a possibilidade de você destravar ele por meio do reconhecimento facial. E o celular não funcionava para ela, né? Ela não conseguia fazer o reconhecimento facial e portanto, ela não podia usar essa ferramenta, né, que o celular oferecia. E aí ela era uma estudiosa dessa área, ela quis entender, né, o porquê que estava acontecendo com ela, e ela começou a se dar conta de que isso acontecia com várias pessoas negras, não é? E de que havia um problema aí nesse caso, né, pelo menos que eu entendi do estudo inicial do que ela apurou, de que havia uma amostragem. E aí é, mais uma vez, um problema de treinamento da inteligência artificial, porque a inteligência desenvolve essa capacidade por meio de uma série de amostragens de rostos de milhares de pessoas, milhões de pessoas, sei lá, que alimentam esse sistema. E havia, nessa amostragem, poucos indivíduos com a pele, né, da cor negra, etc. Então, ele funcionava mal nesses casos, né? Enfim, então, esse é um exemplo de viés, mas isso tem várias implicações. Ela publicou vários artigos, ela chegou a gravar, tem um documentário, que eu acho que está no Netflix, não sei se é Coded Bias, né, que chama, como é que está em português, você sabe? Está em inglês mesmo. Esse documentário trata dela, aparece também aquela outra que escreveu os dispositivos de destruição, a Kate O'Neill está nesse documentário, etc.
A Ana tinha levantado a mão, Ana, você gostaria de falar? Por favor. Tinha, prazer. É só porque você falou sobre isso de reconhecimento facial, e isso acontece muito também no momento de onboarding bancário. Às vezes acaba não reconhecendo alguns pontos na hora de abrir conta, isso também as pessoas falam frequentemente disso, e é justamente pela falta do treinamento mesmo dos algoritmos de reconhecimento facial, que não são treinados para reconhecer rostos com a pele negra. Então, por exemplo, falam, tá mais escuro, ou porque tem uma barba, ou tem tá o cabelo, a gente fica mais escuro. Só que não é a falta de treinamento dos algoritmos de reconhecimento facial de lidar com a diferença tipo de pessoas negras. E nós não vamos ter as mesmas características que uma pessoa branca. Isso também acontece muito com o pessoal asiático. Teve até um outro caso desse que a câmera, eu não lembro exatamente a marca da câmera, mas quando pessoas asiáticas tentavam tirar foto, a câmera não tirava e pedia para abrir os olhos. Se vocês aquela recomendação, abre os olhos para poder tirar foto. Só que, na verdade, eram traços asiáticos que compunham a característica da pessoa que estava tentando tirar foto. Só que por não ter esse treinamento, o algoritmo não reconhece e acaba que nós não temos as mesmas experiências que outros grupos étnicos raciais teriam, porque o algoritmo não é treinado para isso. Então, era só para complementar, que eu achei legal. Tem duas coisas que me vieram à mente agora. Uma foi um caso que ficou bem famoso na época, que foi quando o Google Fotos, ele etiqueta, né? Assim, por exemplo, se eu tenho na minha galeria 100 fotos na praia, então tem uma etiqueta lá, mar, praia, e aí reúne todas essas fotos. E teve um determinado momento que ele etiquetou fotos de pessoas negras com gorila. Então, você pensava gorila e aparecia todas as fotos de pessoas negras que estavam lá na galeria. E aí deu um BO bem grande, a Google falou que foi um erro assim, de sistema e retirou. Mas, assim, não teve nenhuma retratação, até onde eu sei, em relação a isso. E outra coisa que acontece também é que, além da falta de treinamento para reconhecimento, quando é reconhecido, não tem a capacidade de distinção. Então, assim, já aconteceu no meu celular, por exemplo, da Apple, né, criar um álbum de fotos que eram minhas, do meu rosto, e aí tinha lá a foto de uma celebridade negra que eu tinha salvado no meu celular, que não parecia comigo, não tinha nada a ver comigo. Era mais velha, mais magra, mais gorda, mas era negra, e aí colocava como se fosse uma foto minha também, porque não tinha essa capacidade de distinção entre traços negroides. Pois é, esses dois casos, né, que vocês estão relatando, parece claramente um problema de treinamento desses temas, e que a gente percebe que no nível do treinamento há um viés racial, né, nessa alimentação desses temas, que faz com que eles funcionem melhor, né, para pessoas com pele, né, da cor branca. Embora nem sempre ele funcione tão bem. Mas no meu caso é um teste de fogo para os algoritmos, que eu tenho um irmão gêmeo. E geralmente funciona. Esses reconhecimentos faciais não distinguem irmão gêmeo, não, sabe? Isso dá para usar. Mas, enfim, é um caso extremo. Isso que está sendo relatado aqui, a pesquisa da Bullawin, eu vi aqui, eu estava olhando o chat agora, eu vi que comentaram o documentário, né? Falaram o documentário que eu mencionei, colocaram um link aqui para o LinkedIn dela. Ela tem acho que um site também, onde ela disponibiliza algumas pesquisas e artigos, etc., que ela vem publicando. Inclusive, uma intenção minha nesse grupo era ler os trabalhos dela. Eu levantei até alguns artigos, eu vi que tem algumas coisas, que esse tema já tem alguns anos que ela escreveu sobre isso, mas ela tem trabalhos mais recentes, inclusive sobre questão de gênero agora, sobre viés de gênero. E eu ainda não parei para ler esses trabalhos mais recentes que ela está desenvolvendo lá. Ela participa de um laboratório lá do MIT, deve ser também interessante. Só que aí eu acabei priorizando para o SIGA Talks o debate com colegas aqui do Brasil, não é? Mas eu quase que eu coloquei também os textos dela para a gente ler e conversar aqui, mas fica a sugestão aí, a indicação, entrem lá, no LinkedIn deve ter
o link para as outras publicações mais recentes dela. Tá aí, ó. Esse texto, Luísa, né, que está compartilhando, esse texto é aquele sobre a questão de gênero? Sim, acho que sim. Acabei de pesquisar aqui. Ótimo. Obrigado, então. Enfim, então tem outras, assim, inclusive, lendo um artigo da Bullon-Wynne, eu fui atrás da bibliografia que ela estava utilizando e eu verifiquei, assim, vários estudos sobre viés racial e de gênero no funcionamento de algoritmos e vários estudos no mundo inteiro. Então, assim, ela está dando visibilidade, assim, na verdade, a uma série de coisas que estão sendo discutidas, apuradas, diferentes pesquisadores. Então, talvez quem tiver interesse nisso, vale a pena ir nos textos dela e ir atrás da bibliografia que ela utiliza, que tem várias referências interessantes lá. Provavelmente a gente vai encontrar isso também nos textos que a gente vai ler aqui agora, vamos ver, né, ao longo desse semestre. Eu vou, por fim, assim, para a gente concluir o encontro de hoje, eu queria só reforçar o agradecimento, assim, os nossos convidados não estão aqui hoje, né, mas foram muito gentis, todos aceitaram prontamente o convite. Inclusive, tinha lá um problema para ajuste das datas, mas eles foram muito disponíveis, assim, para tentar, né, vir aqui participar dos dias dos encontros aqui do nosso grupo. Além disso, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tanto presencial, o pessoal que está aqui, como vocês virtualmente. Da próxima vez, né? Eu tentei ligar. Aqui tem uma tela grande, uma televisão para projetar a imagem. Eu não consegui ligar, não achei o controle da televisão. Eu estava meio com pressa e no início eu falei, deixa eu desligar. Mas depois eu vou fazer isso, eu vou ligar a tela aqui para todo mundo, porque está todo mundo vendo vocês minúsculo aqui na telinha do computador. Eu tive um aqui semana passada. Aí eu acho que eu não, pois eu procurei manual e não consegui. Mas, enfim, eu vou resolver isso da próxima vez. E eu queria terminar assim, ressaltando uma coisa muito interessante. Depois eu vou ler o chat aqui. Infelizmente, quando eu estou falando, eu tenho dificuldade de falar e acompanhar o que está sendo escrito ao mesmo tempo. Mas eu recebi, né, nos pedidos de inscrição, o formulário no final tinha um espaço para as pessoas se apresentarem, né? Então, tem várias pessoas que se apresentaram, outras não. Depois, no nosso próximo encontro, inclusive, eu vou pedir para vocês usarem o chat para se apresentarem para o resto do grupo, assim, falarem quem são, quem está estudando, porque para todo mundo também ter conhecimento de quem está aqui e tal, saber melhor o perfil de vocês, né? Porque eu recebi isso lá na inscrição, mas vocês não tiveram acesso a isso. E olhando essas apresentações, eu verifiquei, assim, primeiro, muita gente do Brasil inteiro, de fora, de Belo Horizonte, tudo quanto é estado, muita gente da Bahia, muita gente do Rio, São Paulo, do Ceará, do Pará, enfim, de vários estados. Muito feliz com essa procura. E me chama a atenção o interesse por esse tema, né, em todos esses lugares. E pessoas de áreas as mais variadas, né, algumas pessoas do direito, mas muita gente da filosofia, de todos os campos, assim, das ciências sociais e de outras áreas, da saúde, muita gente da área da computação, ou que trabalha nessas interfaces de tecnologia e direito e tal. Enfim, então acho que o pessoal com perfil assim, e também pessoas com níveis variados de formação. Tem colegas aqui, professores que estão participando, doutores e tal, mas também pesquisadores que estão em diferentes níveis, ou no doutorado, ou no mestrado, ou alunos de graduação. E essa pluralidade, assim, tanto do nível assim, de formação, como da região de onde vocês vêm, como das áreas que vocês trabalham. Então, acho que isso enriquece muito o grupo. Eu fico muito feliz de ter essa pluralidade aqui. E na hora que a gente começar a ler e discutir os textos, eu acho que isso tem muito a acrescentar. Que é interessante que eu ouvi também o que um colega de outra área, o que chama mais a atenção dele, as observações que ele tem sobre aquele trabalho, que eu acho que isso permite que a gente enxergue
esse tema, enfrente essas questões a partir de várias perspectivas diferentes, né? Não apenas a da sua área, não apenas aquela que você está mais acostumado, né? Enfim, então, queria dizer que isso me chamou a atenção positivamente, né? Estou feliz por contar com um grupo com essa característica, com esse perfil. Enfim, vamos agora. Queria deixar aí, então, um pedido para que todo mundo tente ler, na medida do possível, o material que foi indicado. Para o nosso próximo encontro, é um material razoavelmente pequeno, porque o livro, eu tenho o livro impresso, mas eu não tenho como disponibilizar, enfim, então, um material, são 2 artigos e um vídeo, então é um material razoavelmente curto. Mas, se for possível, já vai antecipando as leituras, por exemplo, da tese da Bianca Kremer, que é grande, ou do livro do Tarcísio Silva, que é um livro também mais... que é um livro inteiro, né? Uma obra mais extensa, para que a gente possa chegar aqui e com as leituras feitas e ter um debate mais rico, assim, mais produtivo. Isso é uma coisa que a gente vai aproveitar mais, né? Então, queria deixar essa sugestão já para a gente iniciar as leituras a partir de hoje. Não precisa ser hoje, mas, enfim, brevemente, para daqui 15 dias, a gente tá na ponta da língua aqui para poder conversar entre nós e também dialogar com o Davidson Faustino. Alguém teria mais alguma observação, gente? Quer dizer alguma coisa, algum comentário? Acho que esse primeiro encontro eu falei demais, mas, como eu disse, eu quero falar menos das próximas vezes. Perguntaram aqui se vai ser criado um grupo no WhatsApp. O grupo já existe. Aliás, acho que quem não entrou no grupo ainda, me manda um e-mail que eu vou passar o link para as pessoas entrarem no grupo do WhatsApp. Eu enviei um e-mail para todo mundo que estava inscrito no grupo. Vocês receberam, não, esse e-mail? Todo mundo que estava inscrito no grupo, eu mandei um e-mail com um link para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, é um meio importante da gente se comunicar lá. Hoje mesmo, eu atrasei um pouco para começar, eu avisei lá que ia atrasar, então é um lugar importante de vocês participarem. E eu divulgo lá eventos, inclusive divulguei esse evento amanhã na reitoria da UFMG, e tal, e um livro que vai sair publicado agora. Então, é um espaço para a gente também fazer circular informações sobre essa área, né? Trocar informações, trocar figurinhas. Então, quem não está no grupo, me manda um e-mail. Meu e-mail, acho que todo mundo... Vocês têm meu e-mail, deixa eu colocar aqui. marcofilosofia@gmail.com. Quem não tem meu e-mail, quem não está no grupo, entra em contato comigo e eu passo o link para vocês entrarem. Eu cheguei a incluir algumas pessoas diretamente no grupo, inclusive o Bruno levantou a mão. Pode falar aí, Bruno. Então, primeiro, queria agradecer a oportunidade, né, Marco, de participar. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Então, tranquilo. Eu sou professor na filosofia, na UFOP, e eu já tenho conversado com o Marco, meu interesse, assim, de eventualmente fazer uma supervisão com ele. Eu vim da área da psicanálise e filosofia francesa, né? Então eu escrevi uma tese sobre ética em Lacan, ou ética depois de Lacan, que tinha muito Foucault, e já lia Foucault desde 2000 e pouco, enfim. E aí me interessou muito um tipo de problema, por exemplo, de governamentalidade algorítmica e subjetividades rarefeitas, nosso colega Edson Telles, enfim. Então, acho que isso já tem a ver com o tipo de trabalho que é feito aqui. E o tema meu de pós-doc é um tema sobre... que eu chamaria de o problema das práticas de subjetivação. Quer dizer, tem um pouco de psicanálise, prática de subjetivação na descolonização, segundo Achille Mbembe, que é um tipo de pesquisa que eu
que tem tudo a ver com isso, com o problema das práticas de subjetivação, tem a ver com Foucault também, enfim, e Bembe. E eu queria também aproveitar para apresentar aqui meu orientante de doutorado, que é o José Luiz. Ele até falou aqui no chat, ele veio de Moçambique, né? Nós temos aí um acordo com o GCUB, né? E ele tem um trabalho sobre epistemologia, vamos dizer, neocolonial, enfim. Então, também agradecer a possibilidade dele estar aqui participando também e poder fazer essas trocas com vocês. Bom, então é isso. Eu que agradeço, Bruno, e também ao João, que está aí. Aliás, José Luiz. Desculpa, José Luiz, também bem-vindo. E eu, curioso, assim, você falou do Edson. Eu já trouxe. Tudo bom. Eu já trouxe o Edson Teles aqui para a Faculdade de Direito, para falar sobre necropolítica, inclusive, um evento que a gente organizou aqui há alguns anos atrás. E ele vai participar. Eu chamei ele para uma banca agora, recente, deve ser daqui semana que vem ou daqui 2 semanas, que a gente vai dialogar com ele também, que é sobre governamentalidade algorítmica, etc. E ele vai vir participar da banca. E é interessante falar, o José Luiz está aí, do Moçambique, que eu fui procurado semana passada por uma colega para a gente fazer propondo a possibilidade de convênios com universidades lá do Moçambique, para a gente trabalhar também junto com o CNAC, que é uma espécie de CAPES lá do Moçambique, que está atuando, né, na implementação de um sistema de avaliação lá da pós-graduação, para a criação de um sistema lá que tem um pouco de inspiração no que é a nossa CAPES aqui no Brasil. Tomara que dê certo, que eu tenho interesse assim, de, enfim, trabalhar junto com o pessoal de Moçambique. Mas, enfim, foi uma conversa preliminar ainda, mas foi interessante que ele esteja aqui, que você tenha tocado no assunto, porque eu falei sobre isso semana passada. Bom, no mais, acho que era isso. Mais alguém, gente, gostaria de se manifestar tal? Não, né? Acho que eu vi que alguém compartilhou o link do grupo, a Natália, né? Obrigado por ter feito isso. Eu sou... Oi, pode. Obrigado por ter compartilhado aqui o link, facilita. Então, quem ainda não está no grupo, clica lá e já entra no grupo e a gente vai se comunicando. Oi, Priscila. Marcos, eu ia aproveitar, já que o professor Bruno está aí, né? Você acabou de me passar o contato dele. Pois é. Bruno, eu acabei de te indicar para a Priscila, que a Priscila ela é lá do Rio de Janeiro, ela faz pós-doutorado lá na UFRJ, na filosofia, e ela está participando aí da organização de um evento sobre Foucault na UFOP no final de julho. É isso, né, Priscila? Vai ser no final de julho. E ela me perguntou se eu conhecia pessoas da UFOP que tinham interesse nessa questão. Eu falei, conheço o Bruno. E ela me perguntou até se eu conhecia mais pessoas também da pós-graduação. Certamente você vai saber indicar mais para ela outros nomes de pessoal que está fazendo pesquisa lá ou que tem interesse nesse tema. Aí depois você conversa com ela, então. Foi hoje, antes da gente... Foi bom tá ótimo, Priscila. Meu contato já está aqui, ó. É o meu e-mail aqui, você já pode... Beleza, o professor Marco me passou. Conversa. Eu não sei se você conhece, eu tô organizando um evento lá com a professora Karine. Karine Carneiro, não sei se você conhece ela, mas ela não é da filosofia. Então, a gente está querendo fazer um evento do Foucault, dando continuidade ao evento que já teve aqui no Rio. Foi o primeiro encontro, Michel Foucault, Perspectivas da Margem. Aí a gente está fazendo o segundo encontro lá na UFOP. Aí a gente está começando a montar agora. Então, depois eu te mando e-mail, a gente conversa melhor, você pode indicar nomes e tal, mas vai ser legal, que aí a gente vai... O professor Marco já disse que consegue ir, então quem conseguir também, fala comigo e tal. Eu estou lá no grupo também. Enfim. Tá ótimo, vou pegar o seu contato também, a gente conversa aqui depois, a mais. Né? Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Que é um espaço de contatos também, tá vendo? Bom, enfim, para organizar eventos. Mas é isso, então, gente, por hoje. Eu vou... Então, daqui 15 dias, a gente volta a se encontrar, vamos ler os textos e conversar com o Davidson Faustino daqui 15 dias. E obrigado mais uma vez por todo mundo estar aqui e até breve, gente. Até daqui 2 semanas. Tchau, tchau para todo mundo, gente. Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado.
Obrigada, professor. Tchau, tchau. Abraço.